Olá, boa noite, pessoal. Vocês já estão me ouvindo bem? Vão me dando norte aqui. A gente conversa daqui a pouquinho. Eu tô com outro backup aqui do lado, tá? Pronto, perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já começa com a Luana, né? Então me contem aqui, se quiser abrir o áudio, conta. Se quiser mandar no chat aqui, fica à vontade também. Como é que rodou essa última uma semana conosco aqui no Jornada da Semente? Vocês estão conseguindo fazer? Não estão? Vão me dando norte aí, pessoal. Tô aqui com a Nailda, o Paulo. A Val está aqui conosco também. Boa noite, Val. Está dando tudo certo para vocês durante essa semana? Vocês estão conseguindo adaptar a rotina de vocês? Estão conseguindo observar que a rotina ela muda de acordo com o contexto de cada um? Muitas vezes a gente tenta mudar a nossa rotina para poder caber, mas aí às vezes alguns empecilhos tomam conta. Boa noite, Val. Muito bem-vinda para essa aula de hoje. Eu sei, a aula é da Luana, mas eu estou aqui só como tirar dúvidas se precisarem, só enquanto a gente está terminando a rotina aqui, a Luana está terminando de ajustar os detalhes dela aqui, para a gente começar de uma forma positiva com vocês já já, tá? Pontualmente às 8 horas da noite, tá? Sem problema, Val, tá dando tudo certo aí, tá tranquilo, mas obrigado, tá, por estar aqui com a gente hoje, sábado à noite, mesmo no trabalho. Perfeito. No aplicativo, vocês estão tranquilos também, vão me dando norte. Estável, beleza? A gente vai começar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Lembrando que a ideia de hoje, né, a gente falar sobre a alimentação, mas de uma forma diferente dentro do contexto, tá? A gente vai falar um pouco sobre alimentação de um modelo mais palpável da nossa realidade, algumas dicas, algumas dinâmicas, um aprofundamento maior. Boa noite, Nailda. É muito bom te ter aqui também, tá? A gente vai começar a aprofundar um pouco mais do conteúdo com a Luana com relação a essa dinâmica de alimentação, algumas dicas. E a gente vai falar sobre alimentação na realidade, no dia a dia. Porque muitas vezes a gente tem aquela questão até mesmo do plano alimentar, né? A Val aqui também é Nutri, né, Val? Vai poder falar melhor do que eu disso. A gente tem o plano alimentar, mas como que a gente faz para adaptar, às vezes, dentro das nossas necessidades do dia a dia, dentro da realidade? Então a Luana vai entrar bastante nessa dinâmica, tá, pessoal? E mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Salovita, bem-vindos à nossa dinâmica toda aqui, tá? Quando a gente fala de jornada à semente, foi uma jornada criada para ajudar as pessoas, para devolver um pouco mais do nosso conhecimento que nós temos aqui do dia a dia. Então, a ideia da jornada é essa: é fornecer mais subsídios a mais pessoas, conseguir colaborar com a qualidade de vida das pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem se inscrito nessa jornada, por terem aceito essa loucura toda aqui nosso do dia a dia. E a gente está devolvendo para vocês é, toda a nossa dinâmica de qualidade de vida, né? O que nós temos de conhecimento, o que nós temos de base. Então, contem com a gente, tá? A ideia dessa jornada é ela fluir de uma forma positiva para vocês. A gente está no meio do processo aí, quase, né? A gente tem mais uma semana e alguns dias de jornada ainda, e a tendência é a gente ir afunilando cada vez mais, tá, pessoal? Vou dando mais umas entradas aqui, tem mais um pessoal chegando agora. Boa noite, eu acho que é a Joelma. Boa noite, Tainara. Sejam muito bem-vindas. Então, contem com a gente nessa dinâmica, tá? Vocês começaram na semana passada com um pouco mais da dinâmica de exercício. Eu passei alguns exercícios, algumas rotinas que podem se encaixar dentro da rotina que vocês passaram para a gente. E hoje a Luana vai trazer essa dinâmica mais voltada para a alimentação, que é a área que ela gosta, é a área que ela estuda, é a área que ela se aprofunda cada vez mais. E vai falar um pouquinho mais da rotina dela também, né? Porque é muito fácil a gente falar sobre plano alimentar muitas vezes, mas como se encaixa numa rotina de mãe, numa rotina de família, numa rotina de trabalho. Então, as dicas que ela vai passar hoje, o conteúdo que ela vai passar hoje é voltado para isso, tá bom, pessoal? Alguém quer aproveitar para tirar alguma dúvida sobre a jornada? Quer aproveitar para tirar alguma dúvida de como funciona a Salovita também? Fica à vontade. Porque o que vocês estão vendo é um pedacinho do que é toda a Salovita, todo o processo que a gente tem com os nossos alunos. Não? Tranquilo?
Eu vou só ver se a Luana tá ok lá, tá? E já volto aqui com vocês, provavelmente já com ela, tá bom? Até já. Não saiam daí, a gente já vai começar. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Show, 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 show. Bom, como o Lucas já me apresentou um pouco, né? Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou Luana, sou formada em Gestão da Qualidade e estou finalizando agora a Faculdade de Nutrição, que é um curso que eu amo, que eu sou apaixonada. E eu falo para todo mundo que eu gosto de comer nutrição com farinha, né? Como dizem por aí, a gente acaba estudando muito além do que a faculdade ensina, porque é uma paixão que vem de dentro do nosso coração. E eu mandei para vocês essa semana um guia de coisas bem práticas para a gente poder aprender um pouco e acrescentar no nosso dia a dia, tá? Tá comigo? Não, não precisa, tem ele aqui. O Lucas está aqui como para regra aqui, me ajudando com o backstage aqui. Então, vou começar logo do começo, só para a gente pegar ali um pouco do que eu já passei para vocês lá no guia, tá? Depois a gente vai falar sobre mais alguns assuntos que eu julgo também que sejam importantes para a gente acrescentar aí na nossa rotina e levar um conhecimento também para o resto da vida, porque a gente colocou aqui a jornada da semente para ser realmente uma semente que vocês vão levar para o resto da vida, que vocês vão talvez levar, às vezes, alguns conhecimentos daqui para os filhos de vocês, não somente atividade física, não somente alimentação, mas situações que a gente possa levar para a nossa vida, porque a saúde, ela tem que ser, a qualidade de vida, a nossa saúde, ela tem que ser para o resto da nossa vida. Não é só para o projeto verão, não é só para caber no vestido, é importante? Sim, mas não é somente para isso, é para a nossa vida toda, tá bom? Lá no guia, eu coloquei a primeira parte como definição de objetivo. Por que essa situação? Tem uma frase que eu gosto muito do Lewis Carroll, do Alice no País das Maravilhas, acredito que vocês já tenham visto, que ela pergunta para o gato qual caminho que ela deveria seguir. E o gato perguntou para ela para onde ela queria ir. E ela falou, não sei. E o gato respondeu, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, alguém está com o áudio ligado? Obrigada. Então, é muito importante a gente saber aquilo que a gente quer. No nosso caso, por exemplo, que trabalha com qualidade de vida, são situações que, por exemplo, às vezes você quer um emagrecimento, ou às vezes você pode querer uma hipertrofia, ou você quer reduzir o colesterol que está elevado, reduzir a sua pressão, que pode estar elevada, melhorar um quadro de diabetes, por exemplo, ou até mesmo praticar algum esporte. Isso indifere. Então, é muito importante a gente ter esse nosso objetivo bem definido. E ele tem que ser linkado geralmente com os nossos princípios também, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Esse objetivo, ele tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que isso significa, Luana? Mensurável. Ele tem que ser algo que possa ser quantificado. Por exemplo, eu vou para São Paulo. Quantos quilômetros tem até São Paulo? Quantos quilômetros eu vou precisar rodar até São Paulo? Quanto de combustível eu vou gastar para ir para São Paulo? Né? Então, a gente tem que ter isso muito bem estabelecido quando a gente decide algo, né? Então, se vocês puderem ir anotando aí, é muito importante que vocês anotem, seja no celular, se você for mais no digital. Eu prefiro o papel, eu brinco com todo mundo, eu falo, se até Deus mandou Moisés anotar, é porque é algo muito importante, né? A gente ter
essa presença da escrita, né? Segundo ponto, ele tem que ser algo específico, mensurável, né? E ele tem que ser atingível. Por exemplo, eu, Luana, vou dar o meu exemplo sempre, tá? Para ficar mais fácil aqui para a gente trazer para o contexto do nosso dia a dia. Vamos supor que eu ache o corpo da Graciane Barbosa, acho que todo mundo deve conhecer, vamos supor que eu achasse o corpo dela lindo. E eu quisesse ter o corpo da Graciane Barbosa, que é um corpo totalmente musculoso, com algumas cirurgias plásticas, etc. Para minha realidade, isso se encaixa? Hoje, para minha realidade, Luana, sinceramente, ela não se encaixa, porque a Graciane, ela tem uma alimentação e uns treinos muito específicos. Os treinos dela são pesados, né? Ela já é uma atleta, vamos dizer, de nível, acredito eu, avançado. A alimentação dela é totalmente regrada, pesada, alinhada. Ela com certeza tem cozinheiros na casa dela. Não sei se ela tem filhos, mas se tivesse também, provavelmente ela teria condições de ter babá, empregada doméstica, né? Então, ela tem uma realidade totalmente diferente da minha. Então, na minha situação atual, mesmo que eu quisesse muito, talvez eu não condizeria com a minha realidade atual. Entende? Vocês conseguem entender isso? Dá um joinha aqui para mim, por favor, galera. Valeu, valeu. Beleza. Então, e esse objetivo que a gente escolhe, ele tem que ser relevante, ele tem que ser importante para a gente. Não adianta eu querer, por exemplo, dar exemplo de São Paulo. Eu vou para São Paulo, tá? Mas para que eu vou para São Paulo? O que eu vou fazer em São Paulo? Eu conheço alguém lá? Tem algum parente lá me esperando? Eu vou para algum aniversário? Ou eu vou a trabalho? Qual que é a importância? Essa pessoa com qual eu estou indo na festa, ela é muito importante para mim? Então, ele tem que ser, para você, algo que seja relevante, que seja importante. Isso daí é só você e mais ninguém. Não vai ser seus filhos, não vai ser seu marido, não vai ser seu pai ou sua mãe que vai dizer. É algo muito que vai estar dentro do seu coração. Então, é muito importante que vocês parem um momento da sua vida, ou vários momentos, e tenta verificar o que de fato é importante. Por que você quer o emagrecimento? Ou por que você quer a hipertrofia? E não se julgue. O julgamento, ele acaba nos boicotando muitas vezes. Então, por exemplo, se você quer um emagrecimento, porque você foi no médico e o médico falou assim, olha, você precisa emagrecer, porque vamos supor que você foi no médico que você quer começar um processo de gestação, você quer engravidar, tá? Estou dando um exemplo aqui, né? E aí o médico fala, olha, é importante que você emagreça, porque se você engravidar na situação atual, se você engravidar na situação atual, pode gerar um perigo para você ou para o bebê, né? Então, acontece isso. Às vezes, quer engravidar, porque acontece isso. A obesidade, ela acaba gerando essas situações, tá? Se vocês quiserem depois saber mais, me perguntem, que eu estou totalmente à disposição. Então, ele tem que ser relevante para você. Ou seja, é algo que para você é importante naquele momento querer engravidar. Mas, muitas vezes, você quer ficar bem para você caber no fio dental para passar o Réveillon na praia. Ou, sei lá, eu quero colocar um biquíni branco, qual eu me sinto com o corpo todo torneado para poder ir para Maldivas. Não julguem isso. Cada um sabe do que realmente quer e o que de fato é importante para ela ou para ele, entendeu? Então, não deixe ninguém te julgar também por isso, não permitam isso. Descubram o que é relevante para você, porque isso é muito importante, tá? Outra coisa, ele tem que ser temporal. Você tem que se dar um prazo e entender que esse prazo caiba dentro desse seu objetivo, tá? Eu vou citando exemplos, mas aí vocês vão, para vocês entenderem melhor, tá?
Se eu pego uma pessoa que quer emagrecer, vou falar de emagrecimento porque eu acho que fica mais palpável para a gente entender, tá? Se vocês quiserem falar de alguma coisa mais específica, manda aí que a gente tenta também. Então, o que que acontece? Vamos supor que eu quero emagrecer 30 quilos. Estou acima do meu peso, eu preciso perder 30 quilos. Adianta eu querer emagrecer 30 quilos em um mês? É possível? Pode até ser, talvez, se eu fizer uma bariátrica, se eu fizer uma cirurgia plástica, logo depois dessa bariátrica. É saudável? Provavelmente não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e estabelecer esse tempo dentro do que não vai te fazer mal, dentro do que é saudável para você, tá? Já conheci pessoas que, sim, fizeram dietas malucas de ficar com falhas na cabeça, de chegar assim, você vê ter uma bola aberta ali na cabeça por falta de vitaminas, de minerais, porque fez uma dieta extremamente rígida. E depois o corpo voltou tudo novamente e até mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu gosto muito de trabalhar, de mostrar para as pessoas que a nutrição, ela não é apenas superávit, né, que é aumento de caloria ali quando você quer ter uma hipertrofia ou ganhar um peso, ou déficit calórico quando você quer emagrecer. Vai muito além. As pessoas são únicas, as pessoas têm história, as pessoas têm rotina, as pessoas têm traumas, o qual a gente precisa trabalhar. Então, isso é muito importante e a gente tem que entender a pessoa como um todo, não apenas as calorias. Que se fosse caloria por caloria, vocês entendem que seria tudo muito mais fácil? Hoje o SUS não estaria lotado do jeito que está? Não é verdade? Seria muito mais tranquilo. Falar para você, você tem que comer 1.200 calorias ali por dia, são, sei lá, 2 ovos de manhã, um pedaço de carne no meio da tarde, parari, parará, acabou. Você segue a dieta e tá bom. Mas não é, as pessoas são muito, muito, muito além. Cada pessoa é um mundo à parte. Então, cada pessoa merece ser atendida com qualidade, com carinho, com amor e com dedicação. Merece que a gente escute essas pessoas. Deixa eu tomar um copinho de água aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá tudo bem aí? Obrigada. Eu vou pedir no feedback, tá? Para eu não sentir que eu estou falando sozinha aqui, pelo amor de Deus. Não me abandonem. Estou mais um golinho de água. Vamos lá. Depois, passando aqui essa parte, deu para entender, né? Então, vocês viram que... Eu estou só acompanhando aqui, só para eu não perder o raciocínio, tá? Peraí, deixa eu ver. O Lucas está falando aqui que tem uma mensagem. Do Breno e da Tainara. Aonde que eu pego aqui? Posso ler para você? Pode, por favor. O Lucas vai ler aqui para mim as mensagens, Breno, tá? eu busquei me alimentar melhor, pois meus exames estão péssimos, tenho medo de não estar bem para cuidar dos meus filhos. Show! Tá vendo como é relevante? Tá, só para dar um engate aqui com o que o Breno falou, tá, gente? Que é algo muito importante. A gente tem que ter metas de curto prazo. É importante a gente até colocar aqui, vou falar um pouco além do que eu passei, porque é muito importante. É legal a gente ter a meta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Por quê? O Lucas falou na aula passada de um casal que ele ajudou a entrar, a noiva, né, entrar no vestido e o noivo no terno, porque eles queriam estar bem para o casamento. Muito legal, é uma meta de curto prazo. Mas depois que casa, como é que a gente faz? E aí? Engorda de novo? E larga a mão? Não, então a gente tem que trabalhar sempre com essa meta. Beleza, a meta do Breno agora é pegar e cuidar da saúde dele para poder cuidar da família dele. É super relevante, é muito legal. Tá, mas e depois que os exames dele estiverem ok? Depois que ele estiver ali alinhado com o que ele conquistou naquele momento? Como é que vai ser, Breno? Você conseguiu entender um pouquinho? Então, assim, sempre observar ali a média de... Então, mas vamos tentar, a gente vai conseguir. Fica aqui com a gente que a gente vai conseguir. Vamos lá. Tem mais uma? Posso?
Pode, por favor. Mas que é bem bacana. Busco e tento me alimentar melhor por conta da ansiedade, pois nas crises acabo ingerindo alimentos em excesso, como válvula de escape. É um trabalho em conjunto, mente, exercício e alimentação. Fala da sua experiência. Exatamente. Não, eu vou falar assim, a ansiedade, ela é complicada. Eu tenho problema com ansiedade. Hoje eu tomo medicamento para ajudar com a ansiedade, porque eu comecei com atividade física, melhorando a alimentação para reduzir. Mas a gente precisa entender que nós somos um mundo à parte. Então, nós precisamos, sim, de um acompanhamento, muitas vezes, de um professor de educação física ou de um nutricionista. Então, sempre procurar ali os meios mais naturais possíveis. Ajudou? Ajudou. Mas é muito importante que, ainda tem um pouco de ansiedade, então vamos buscar um psicólogo, um médico que consegue te ajudar nesse momento. A questão de doce, né? Uhum. A questão de doce, o que acontece? O açúcar, o carboidrato simples, ele atinge uma camadinha que a gente tem no cérebro que causa uma sensação de prazer. Então, quando você está ansioso, quando você está com uma depressão, alguma coisa, o seu corpo vai precisar desse momento de prazer, tá? Então, por isso, a gente acaba buscando doce. Uma estratégia que eu posso te dar uma dica, talvez você possa acrescentar no seu dia a dia, que me ajudou bastante, porque quanto menos carboidrato eu ingerir, menos vontade eu vou ter de carboidrato. Mais dor de cabeça você tinha no começo. Aí a gente tem dor de cabeça às vezes, tá? Dá um pouco dá um pouco de abstinência, vamos dizer assim, não querendo levar para esse lado, que é meio polêmico, mas dá um pouco de abstinência, tá? Então, assim, quanto menos carboidrato simples a gente consumir, menos vontade a gente tem de comer doce, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de caderno, uma folha, assim, de papel, de caderno, e anotei dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, o que acontecia? No dia 1, dava check, consegui ficar sem doce. Eu colei na parede da minha cozinha, assim, um local onde eu via todo dia, o tempo todo, porque eu fico muito na cozinha, né? Então, eu colei ali na parede com fita adesiva mesmo, ali com durex, colei na parede. Então, aquilo me fazia lembrar o tempo todo que eu estava com um desafio comigo mesma, que sozinha, assim. E aí, todo dia que eu conseguia ficar sem comer doce, eu ia lá e dava um check. E isso me dava uma sensação de vitória, de que eu tinha conseguido vencer aquele momento. Então, me ajudou muito. Eu consegui ficar vários dias sem doce. Às vezes, eu comia, claro, adoro doce. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio ali na vida também. A não ser que você realmente queira parar 100%, então não está errado, está tudo bem. Mas é legal você conseguir ter um equilíbrio ali. Então, essa é uma estratégia que eu usei e para mim deu certo. Então, se você quiser, usa ela, que pode ser que te ajude também. Mas tem outras estratégias também que na nutrição a gente utiliza. Um ponto de apoio. Um ponto de apoio nessa brincadeira de dar feedback quando a pessoa acertar ou quando errar. Isso. Ele serve como esse ponto de apoio, o Lucas está falando aqui. Porque quando você acerta, você se sente bem. Mas aí, como que você se sente quando você acerta? Não vou dizer essa palavra, acertar e errar. Mas quando você come o doce, como que você se sente naquele momento em que você tem que marcar um xizinho ou anotar ali de vermelho? Poxa, nesse dia eu não resisti. Então, é importante você ir se autoanalisando ali. Se você tiver um psicólogo, alguém que faz um acompanhamento com você, talvez seja bacana você conversar com esse profissional e validar isso com ele, porque às vezes ele mesmo vai te dar talvez até um caminho melhor, que às vezes eu não consiga te dar agora, ou outras estratégias para te ajudar nesse caminho, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí? Aqui por enquanto está. Entenderam até aqui? Tá tudo ok? Posso continuar? Show, vamos lá. Depois, nós colocamos aqui registro e planejamento. Quando a gente vai na nutricionista, normalmente, ela nos pede lá um recordatório de 24 horas, ou ou uma semana que você tem que ficar anotando o que você comeu, para ela entender aonde você está hoje. E assim, ela conseguir fazer um planejamento para você seguir.
é aquela questão, mesma questão que eu falei anteriormente, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, baseando naqueles hábitos alimentares que você tem, na rotina que você tem no seu dia, ela vai montar um plano alimentar que caiba direto para você. Então, quando a gente consegue registrar, a gente também consegue depois ver aonde estão, onde a gente pode estar ali, entre aspas, errando, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu percebi no meu dia a dia. Eu tinha o hábito de comprar muito molho de tomate, sabe? Aqueles Pomarola, Fugini, aqueles que são, às vezes você paga, acho que um e pouquinho, R$ 2 ali no mercado. E eu comprava aquilo constantemente. E quando eu aprendi que aquilo lá era um ultraprocessado, eu procurei outras formas de fazer uma macarrão ou um molho de tomate ali que eu queria. Gostaria de fazer o molho de tomate caseiro? Gostaria. Consigo? Não consigo, porque minha rotina hoje não permite, né? Então, eu comecei a usar extrato de tomate, né, que é mais saudável. Hoje, aí depois eu aprendi a usar passata de tomate, ela é um pouco mais cara, mas o sabor é maravilhoso. Aí agora de uns, o Lucas está aqui falando assim, aquilo lá com a abobrinha é maravilhoso, eu sou apaixonada. Aprendi agora a usar o tomate pelado também, que eu compro, que ele vem no enlatado. Então, a gente, dentro desses registros que nós vamos fazendo, a gente consegue verificar, que eu até coloquei ali para vocês, tentar identificar o que vocês compram, se são ultraprocessados, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles, ou se vocês podem trocar por algum outro tipo de alimento, como eu fiz, por exemplo, com a massa de tomate, tá? Mas aí tem vários outros exemplos que a gente pode encontrar no mercado, né? Então, aí, ali foi pedida a tarefa para vocês registrarem as suas refeições, incluindo e principalmente os beliscos, sabe aquele pãozinho que a gente consome ali, não é nem café da manhã, mas também não é almoço, e também não é nem o meio da manhã. Foi lá, viu, foi tomar um café com o amigo, já tomou uma coxinha, já comeu uma coxinha, esses beliscos, aquele pedaço de bolo que ficou na geladeira, aquele beijinho da festa de domingo. Isso é importante. Os beliscos são muito importantes, porque eles a gente esquece. Esses beliscos a gente acaba esquecendo. A gente lembra das refeições principais. Lembra do nosso café da manhã, o que a gente comeu, o que a gente almoçou. Mas os beliscos, normalmente, a gente acaba esquecendo deles. E eles são muito importantes que sejam anotados. Dessa forma, você consegue fazer essas modificações, o qual eu falei, e também fazer o planejamento da sua alimentação para os próximos dias, né? Então, se a sua família, o que a sua família gosta, o que a sua família não gosta, o que às vezes você tem um filho de 10, 11, 12 anos, a criança, às vezes, ou adolescente não come nada assim que é saudável, o que você consegue acrescentar ali naquele mês para tentar fazer uma introdução numa alimentação mais saudável para a sua família. Então, isso vai nos ajudando no nosso dia a dia, tá? Deu para entender essa parte? Dá um ok aí para mim, galera, por favor. Show. Vou pular para a próxima aqui. Depois, eu citei os tipos de alimentos, tá? Hoje aqui a gente tem classificados os alimentos in natura, que são os alimentos... Pode desligar lá, por favor? Minha garganta está seca. São os alimentos in natura, obrigada. Que são os alimentos que a gente praticamente colhe e já consome. Os ovos, uma carne ali fresca, ou uma uva, uma maçã que você come ali, então ele está totalmente natural, você está vendo o alimento ali na sua mão, então ele está in natura. Depois, nós temos os alimentos que são minimamente processados. Eles têm algumas pequenas alterações. Por exemplo, o leite, você consegue ver que é leite, mas ele passou por um processo de pasteurização. O que é o processo de pasteurização? É um aquecimento abrupto de um período,
já estabelecido, numa temperatura também estabelecida, depois um resfriamento muito rápido. Esse é um processo de pasteurização, para quê? Para reduzir o número de bactérias. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Dentro dos leites, nós temos o leite A, B e C, e tem o longa-vida também. O que muda do leite A, B e C e do longa-vida é a temperatura, que ele, por exemplo, no longa-vida a temperatura é maior, e o processo de aquecimento fica por um período maior também, e o processo de resfriamento também, ele cai uma temperatura muito rápido e por um período maior, para diminuir o máximo de bactérias possível e, consequentemente, ele durar mais tempo. E também tem a questão da embalagem Tetra Pak, que também ajuda ele a permanecer mais tempo. O leite A, B e C também tem essas questões. O leite tipo A, o que acontece? Ele é, no mesmo local que ele é retirado da vaca, ele é feita a pasteurização. Então, isso já reduz imensamente a multiplicação de bactérias. Então, ele tem um teor que é permitido por lei de ter as bactérias dele ali. São bactérias que são inofensivas para o nosso organismo, mas ele tem uma quantidade ali de bactérias. O leite B, normalmente, eles são trazidos cooperativas, né? Por exemplo, o tio do Lucas, eu não sei se trabalha com isso até hoje, mas ele fornece leite das vacas. A Joelma acho que vai saber também disso. Pegava, né? Não sei se hoje ele faz isso aí. Pegava leite das vacas e a cooperativa, acho que retirava, né, com ele para poder levar para o processo de pasteurização. Eu não lembro se o dele era B ou se era C, porque o que varia da diferença de um para o outro é a temperatura que é mantida durante o período dessa logística. Então, eles também têm essa questão da quantidade de bactéria permitida por lei. O leite B tem um pouco mais de bactéria que o leite A, e o leite C acaba tendo um pouco mais de bactéria do que o leite B. E assim sucessivamente, tá? Só para deixar explicado, porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Também no minimamente processados, a gente tem a questão do congelamento, nós temos também a questão do, por exemplo, você foi lá no mercado e comprou uma couve, quer dizer, que já foi higienizada e que foi picada e levou para sua casa. Então, ele é um alimento também minimamente processado, mas você está vendo ele ali. Os processados, na verdade, eles são, vou dar um exemplo para vocês, são as geleias, por exemplo, as compotas que a gente encontra, aqueles ovos que são em conservas, ou seja, eles têm uma adição de sal ou açúcar ou alguma gordura para poder conservar ele por mais tempo. Mas ainda assim, você ainda consegue ver aquele alimento. Já nos ultraprocessados, a gente não consegue ver o alimento, tá? Vou dar o exemplo do milho. O in natura é quando você colhe o milho, você vê a espiga do milho, ele está in natura. O minimamente processado é quando você já cozinhou o milho e você vai comer, vai consumir aquele milho. Ele já está cozido, você vai consumir. Você ainda está vendo o milho. No processado, é aquele milho que está lá na latinha. Ele é processado. Ele está com uma adição de sal ou de gordura, alguma coisa para poder conservar. Você ainda vê o milho. Agora, quando você compra um salgadinho de milho, aqueles fandangos, enfim, fofura, né? Quando você compra esses salgadinhos, você não vê o milho, né? Então, a gente acaba utilizando esse exemplo para vocês terem uma noção. Não dá para generalizar, mas é mais ou menos isso para vocês terem uma noção. Os ultraprocessados, eles são ricos em sal, muitas vezes, açúcar e gordura, além de outros produtos que contém nele para poder ou deixar ele mais saboroso, ou fazer ele durar mais, ou mudar ser espessante, né, para ajudar na sensação dele, ou deixar ele mais crocante, enfim. E o que acontece muito com os ultraprocessados? Normalmente são alimentos super calóricos, com muita caloria e com baixa quantidade de nutrientes. Então, muitas vezes, você vai comer um biscoito, uma traquinas, não sei. Você vai ter muita caloria e você vai ter pouca quantidade de nutrientes.
Se você fosse comer a mesma quantidade de banana, ou, por exemplo, uma saladinha de frutas que você fez ali, de banana e mamão, muitas vezes você vai comer a mesma quantidade, vai te gerar mais saciedade, porque ele vai ter umas fibras ali também para ajudar a gerar essa saciedade, vai ter um bom carboidrato ali, pode ser que dependendo do alimento tenha uma proteína junto, e vai te gerar também a questão dos micronutrientes, que são muito importantes para a manutenção, para a nossa vida de modo geral. Então, a gente sempre pede para reduzir os ultraprocessados. Não, ele é associado, a Lucas falou que ele tem muita associação com o câncer. Hoje em dia, já tem muitas pesquisas saindo, que o pessoal está fazendo a relação de ultraprocessados com TDAH também. Foi feita uma pesquisa que eles tiraram os ultraprocessados das crianças e elas tiveram uma melhora muito grande também no comportamento delas com relação a essa questão também. Então, se você tem uma criança, por exemplo, que tem o TDAH, ou uma criança que tem alguma outra síndrome, alguma coisa, por exemplo, o autismo, é muito importante que a alimentação seja priorizada na rotina dessa criança. Ainda mais o autismo, que tem uma seletividade muito grande, né? Tem muita questão de textura e tudo mais, então é muito importante a gente ter um acompanhamento ali desde os primeiros momentos da criança. Começou ali, tem a amamentação, tem a introdução alimentar, então é muito importante a gente ter um acompanhamento muito regrado junto com um nutricionista, evitar os ultraprocessados, evitar o açúcar, refrigerante, então é muito importante essa questão. Tem mais algum dúvida? Não. Tá aqui, tá estável. Show. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu tomar um banho, minha boca vai ficando seca. Eu coloquei aqui para vocês observar os alimentos ultraprocessados que vocês consomem. Consomem ultraprocessado. Oi? Pergunta para eles. Vocês consomem muito ultraprocessado? O Lucas está perguntando aqui. Alguém fala para a gente no chat. Fala aqui para mim, o que vocês mais consomem, assim, hoje de ultraprocessado? Alguém consegue me dizer? Se é bolacha, se é salgadinho, se é refri? A João falou demais. Tem que tomar cuidado. Refri é complicado. Presunto. Larissa, nós falamos, isso é verdade. Salgadinho, doce. É doce. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque a saúde, ela não é brincadeira. E tem muitas doenças que às vezes a gente até acha que não tem nada a ver, mas quando você for pesquisar a fundo, você fala, poxa, tem uma relação. Quando você começa a entrar num processo de reeducação alimentar, você às vezes começa a observar, melhora na rinite, melhora a sua sinusite, melhora as inflamações de modo geral, por exemplo, a pessoa quando tem celulite, às vezes a pessoa tem muita infecção de urina, aí você começa o processo de reeducação alimentar, você já começa a observar que os sintomas ou essas infecções começam a melhorar. Eu, por exemplo, quando eu estou muito desregrada com a minha alimentação, porque apesar de ter conhecimento, a gente também tem uma rotina meio maluca. O Rafael, quando fica doente, a minha alimentação desanda, de verdade. Eu vou pedir marmita, eu vou, às vezes estou na correria, vou como uma bolacha, porque tô morrendo de fome, estou 7, 8 horas ali, às vezes, sem comer, passo no mercadinho e dá aqui uma bolacha, porque eu estou desesperada por doce, para dar essa sensação boa, porque eu fico muito estressada, nervosa, preocupada quando ele está doente, e preciso de algo rápido, um carboidrato muito rápido, a bolacha bateu ali, já joga a glicemia lá para o teto e pronto, né? Enfim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, fazer o possível para reduzir e ir trocando aos poucos. Não adianta a gente querer, algumas pessoas conseguem, mas é muito raro, tirar tudo do dia para a noite, tá? Então, a gente usa de estratégias para ir reduzindo, a gente vai meio que desmamando, porque esses alimentos, eles causam uma certa dependência, não só uma dependência física, mas muitas vezes uma dependência psicológica, uma dependência social. Isso acontece muito, por exemplo, com a bebida alcoólica. O quê? Sua bebida alcoólica? Não, outro dia eu conto. Como foi a estratégia? A cerveja da Bia. Por exemplo, eu
eu bebia. Bebia e eu não tinha meio que um limite, assim, sabe? Então, um dia aconteceu uma situação e eu resolvi parar de beber. Falei, cara, a partir de hoje nunca mais eu bebo. Isso já vão fazer mais de 6 anos, fazer quase 7 anos que eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. Entendeu? Eu tô tentando fazer isso também com o doce. Como que você fazia quando você ia nas festas? Como eu fazia? O Lucas perguntou assim, como é que eu fazia quando eu ia nas festas, que ele acha importante falar. O que eu fazia quando eu ia nas festas era, no começo, hoje já todo mundo entendeu que eu parei de beber e eu já não tenho problema nenhum para falar, cara, eu não bebo e tá tudo bem. Mas no começo eu sempre levava às vezes eu levava uma taça, porque eu acho bonito, né? E eu levava um chá ou uma. Às vezes eu levava até aqueles chás prontos, sabe? De hibisco, sabe assim? Porque são bonitos e tal. Então, eu tava sempre assim, com uma bebida na mão. Então, isso me ajudava muito quando eu ia nos locais para eu não me sentir desconfortável e conseguir, porque parece que a gente tem meio que socializar, né? Vê o que a Bia mandou, porque. Calma aí, subiu muito. Você falou de bebida, a galera fala. Ó, Não, mas é importante. o problema maior da cerveja é o álcool ou a cerveja de qualquer jeito? Por exemplo, a sem álcool ameniza? Então, o que acontece? Vamos lá. Você pode tomar sem álcool muitas vezes para não ter o efeito da toxicidade do álcool, mas ele tem um carboidrato ali. Hoje a indústria está fazendo até cerveja sem glúten. Então é importante você colocar ali dentro da sua dieta um limite que você pode beber, para você também não desandar muito. Porque uma coisa é você ir lá e tomar 2 latinhas de cerveja, outra coisa é tomar uma caixa de cerveja, porque ela tem calorias também. E é uma caloria meio que vazia. Então, vai do seu. É a mesma coisa que você comer um pacote de bolacha. Mas vale como estratégia de mudança. Mas vale, exatamente. O Lucas está falando uma coisa que é muito verdade. Vale como uma estratégia de mudança para você diminuir no consumo do álcool. Só para vocês entenderem de forma rápida aqui, porque se eu ficar falando aqui, a gente vai até amanhã, 6 horas da manhã. Então, vou tentar ir rápido aqui. O carboidrato, ele tem 4 calorias por grama. A proteína, ela tem 4 calorias por grama. O lipídio, que é os óleos, a gordura, ela tem 9 calorias por grama. Ambos são necessários para a nossa vida, tá? Ambos são necessários. O álcool, ele contém 7 calorias por grama. E ele não tem necessidade nenhuma. Ele é uma caloria vazia. E ele é tóxico para o nosso fígado também. Depois eu vou pedir para vocês, quando vocês, não precisa ser agora, não precisa ser durante o processo da semente, mas se você tem o hábito de beber álcool, procure vídeos, lógico, de pessoas responsáveis, ou até mesmo dê uma pesquisada no Google sobre... Na verdade, o Lucas falou aqui que eu vou mandar. Vou ter que mandar para vocês. Vou fazer certinho e mando para vocês. Sobre o metabolismo do álcool. E aí vocês vão entender melhor por que o álcool é tão prejudicial à saúde, tá? E também vou mandar para vocês sobre o que é o alcoolismo, tá? Foi algo que eu estudei muito quando eu parei de beber. Eu estava sem entender, diferenciar o que é o alcoolismo. Muitas vezes o alcoolismo não é aquela pessoa que bebe todos os dias, né? Então é importante a gente saber disso e até mesmo para poder ajudar, às vezes, alguém que precisa da nossa ajuda, né? Alertar. Tem um bem bacana aqui. Durante o dia, até consigo seguir certinho a alimentação, mas à noite é meu problema. Cansaço, cansaço, aí ela come o que é mais rápido e aí geralmente isso é péssimo. Uhum. Lembra da gente da sexta-feira? Nossa, na sexta não é. Tá, vamos lá. Cai dentro dessa ideia. O Lucas está aqui no meu backstage aqui, está me ajudando a reforçar algumas coisas também. O que acontece? Tem várias situações, tá, Joelma? Uma, tem que verificar como que está a sua alimentação certinha no dia. Porque às vezes o que está certo para você, às vezes não é na sua cabeça, às vezes não é o correto.
tá? Ou às vezes está certo, mas quando você chega no final do dia, você está cansada, você está estressada, porque você levou esporro do chefe, você brigou com o marido, a criança já veio gritando com você no carro que você passou na escola, pegou a criança veio gritando, você já chegou com a cabeça assim, um balão em casa. O que você quer fazer? Você quer algo que te dê uma sensação de prazer. E muitas vezes nós, não vou generalizar, mas é algo muito assim, de nós mulheres, a gente não tem uma válvula de escape, sabe? A gente tem TPM, a gente tem oscilação de humor durante o nosso ciclo, sabe? Parece que cada semana a gente está de um jeito. Um dia você está chorando, no outro dia você está querendo esganar alguém, no outro dia você está, sabe? Então, às vezes chega no final do dia, a gente tem essa questão do merecimento, e esse merecimento a gente tem que tomar muito cuidado. É um assunto, assim, do merecimento, não sei se é o seu caso, tá? Depois, se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp, qualquer um de vocês, gente, se vocês quiserem me chamar no WhatsApp, Lu, isso acontece comigo. Vamos conversar? Eu não estou fazendo plano alimentar por questão de ética, mas eu converso tranquilamente com quem precisar, tá? Então, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu converso com vocês, assim, numa boa, para a gente fazer o que puder para auxiliar vocês. Então, tem essas situações. O que a gente geralmente pede? Proteína. A proteína e fibra, além, lógico, do carboidrato de alta complexidade, né, que são mandioca, batata doce, enfim, que tem bastante fibra, a gente pede para verificar se está ok o seu consumo de proteína. Então, às vezes a gente acha que está comendo bastante proteína, mas não está. A gente está comendo ali pouca proteína. A proteína, ela gera uma saciedade maior e por mais tempo. As fibras também, você comendo carboidrato de maior complexidade, como eu falei, mandioca, que tem bastante fibra, a batata doce, um inhame, até uma beterraba, por exemplo, ela também vai te gerar uma saciedade maior. E pode ser que você chegue à noite não com tanta fome. Então, você consegue reduzir um pouco. E se for um hábito que você já tem há muito tempo, o hábito a gente não tira, a gente troca. Sempre quando a gente tem um hábito muito enraizado, a gente troca por outro hábito, tá? De preferência, hábitos que te gerem coisas boas para você, para sua família, para o seu marido. Então, a gente trabalha dessa forma, ok? Posso prosseguir? Porque senão eu vou ficar aqui até amanhã, 6 da manhã, falando. Tá? Isso daqui eu meio que adiantei agora um pouco, né? Mas é como organizar um prato saudável. Um prato saudável, ele tem que conter muitas cores, entre elas proteína, carboidrato, gordura saudável, azeite é muito bom. A gordura, por exemplo, do salmão ou do atum, da sardinha, são gorduras muito boas. Fibras. Então, o que eu sempre falo assim? Você vai comer, eu vou falar mais ou menos, mas cada um tem a sua particularidade. Então, você vai comer, você vai colocar lá mais ou menos um punho assim fechado. Mais ou menos, tá? Dependendo da pessoa. De carboidrato, o arroz, o feijão, ele já é mais pro lado da proteína. Ele é bastante rico em aminoácidos e junto com o arroz, eles se juntam e fazem maravilha no nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o arroz e feijão é um dos alimentos mais completos do mundo, né? É maravilhoso, é muito rico para o nosso organismo. Então, e ali você vai colocar uma palma da sua mão, mais ou menos, de proteína. Pode ser, de preferência, carnes magras. Não adianta ser aquela picanha deliciosa, um torresmo, porque só um torresmo, uma costela, né? Mas faz parte também, né? Mas, assim, de preferência, dependendo do sua... Para, o Lucas já tá me enchendo as paciência aqui, gente. De preferência, um filé de frango. Se você tiver com o intuito de emagrecer ou de reduzir colesterol, reduzir as suas taxas dos seus exames de sangue lá, se você for comer uma coxinha de frango, uma sobrecoxa, tenta tirar a pelinha dela, tirar o excesso de pele, fazer uma limpeza melhor. Carne como até mesmo o patinho, dê preferência para esse tipo de carne. Sempre variar as suas verduras.
tá? Por exemplo, cenoura com beterraba, você pode fazer num dia. Aí no outro dia você pode fazer um brócolis com uma couve-flor, que fica muito gostoso. Uma abobrinha, que nem eu sou apaixonada, sou viciada até nesse prato, que é a abobrinha com passata de tomate e cebola roxa. Vai mandar essa receita, né? Eu vou mandar a receita, é super simples, é que nem fazer arroz, mas é maravilhosa, assim, eu tô meio viciada nessa receita, tá? Então, e saladas de folhas à vontade. Então, de preferência, se você conseguir, use aquele esquema que a gente vê muito em restaurante, uma entrada. De entrada, você consome a salada primeiro. Já vai te dar umas fibras ali, já vai te dar um pouco de saciedade. Depois você faz o seu prato, né? De arroz, de feijão, de carne, enfim, o que você for comer naquele momento. Então, eu deixei uma tarefinha aqui para vocês, né? Criar um prato com saladas, com proteína, com carboidratos, variando essas cores no decorrer do seu dia. Isso é muito importante. Aqui tá ok para vocês? Não me dando ok, me dá um feedback, por favor. Show, valeu. Agora eu vou para um outro assunto também muito importante, que é comer com consciência. Esse assunto aqui é um assunto que eu amo de paixão também. Vocês viram que são assuntos bem bacanas da gente falar. Comer com consciência, eu falo muito isso porque hoje a gente tem um hábito de comer com o celular na mão. Então, às vezes você está com o prato aqui e está com o celular ali, comendo. Às vezes você não viu o que você comeu, você não viu a quantidade que você comeu, você não sentiu nem o cheiro e nem o sabor da comida, porque você estava ali rolando uma timeline, ou às vezes vendo a vida de outra pessoa, ou às vezes, até mesmo às vezes estudando. Eu já fiz muito isso, de estudar enquanto eu estava almoçando, porque era o meu horário de almoço, uma hora que eu tinha ali da empresa onde eu trabalhava, e eu sentava lá na mesa para comer e estudar. E já fiz muito isso. Hoje eu evito, mas às vezes a rotina da gente não permite que a gente consiga fazer isso o tempo todo. Então, o que eu falo? Quando vocês forem comer, deixei até para vocês como tarefa, mas aí vocês levam para o dia a dia de vocês, conforme der na sua rotina, tá? Para você, quando for comer, preparar o local da sua refeição. Estou falando para fazer uma mesa posta, cheia de talheres e velas e etc e tal. Quando você puder fazer isso, ótimo. Fazer para o seu marido, fazer para o seu filho, uma data especial. Isso é super válido, é muito importante. Mas assim, você vai preparar o seu local de refeição, vai desligar ou deixar o celular longe no vibra, alguma coisa assim, né? Desligar a televisão, sentar na mesa, olhar o alimento, sentir os aromas do alimento, observar aquele alimento. O que você está comendo, sentir, quando você for mastigar o alimento, sentir a textura, a crocância desse alimento, o sabor. Passa ele pela sua língua, sinta o sabor desse alimento. Veja se a sua mastigação está sendo rápida demais, porque muitas vezes a gente tem o hábito de colocar a comida na boca e engolir, colocar e engolir. A gente não mastiga o alimento. Isso prejudica muito a nossa arcada dentária, prejudica o nosso estômago, porque o nosso estômago às vezes vai ter que trabalhar muito mais ali para conseguir digerir esse alimento, para conseguir mandar para o intestino, sabe? Então, acaba gerando diversos outros problemas. Às vezes a pessoa vai ter refluxo, às vezes tem o refluxo porque ela não mastiga direito aquele alimento. Aí quando vai falar ou quando vai deitar alguma coisa, está ali aquele alimento voltando, né? Então, é muito importante a gente se atentar nesse tema e levar ele bem a sério, tá? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, que faz parte desse assunto que eu amo muito, aprendi muito nesses 2 últimos anos sobre isso. Sentar à mesa com a família. Se você mora com alguém, ótimo. Se você não mora com ninguém, prepare mesmo a sua mesa, guarde esse momento para você refletir, para agradecer a Deus, o universo, qualquer que seja a sua crença, agradecer por aquele prato de alimento, né? E se você tem filhos, marido, esposa,
prepara a mesa para eles. Esse momento na mesa, ele é muito importante. Existem diversas pesquisas, não é uma só, são pesquisas sérias, que dizem que as pessoas que são mais bem-sucedidas, pessoas que não tiveram envolvimento com drogas, envolvimento com álcool, prostituição, gravidez e adolescência, consumiam cerca de 5 refeições na mesa junto com a família. Vocês já ouviram falar disso? O que a Carol mandou? Eu não consegui ler. Carol falou assim que aprendeu isso com a gente. Ela é aluna nossa regular. Ah, legal. Ela falou que aprendeu isso com a gente, de comer na mesa. Hoje ela tem mais tempo com a família. Lembra? Viveu no caos. Carol, se eu te contar o milagre que isso faz na vida das pessoas, assim, vocês não têm noção. Aqui em casa, graças a Deus, hoje a gente consegue comer na mesa, com a televisão desligada. É proibido o celular na mesa, né, mas quando a gente vai comer, é proibido o celular na mesa, a não ser que esteja com uma emergência muito grande, mas aí a gente meio que se entende ali. Mas, sobre esse estudo, o primeiro estudo que foi feito, o que aconteceu? Eles estavam pesquisando sobre por que algumas pessoas, isso foi lá nos Estados Unidos, depois se vocês quiserem também eu mando para vocês os artigos e tal, mas eles estavam pesquisando por que algumas pessoas eram tão bem-sucedidas na vida, não tinham envolvimento com drogas, álcool, prostituição e etc. E outras pessoas tinham esses problemas, né? Então, eles começaram a pesquisar ao longo dos anos, pegaram milhares de pessoas para poder entender isso, e eles chegaram nessa conclusão, que essas pessoas que eram bem-sucedidas, elas tinham, a única coincidência que teve ali no estudo, é que eles comiam tinham 5 refeições junto com a família durante a infância e adolescência deles. E, de fato, na minha casa, eu posso citar um exemplo do Miguel, que é o meu filho mais velho, de fato, a gente resolveu muitos problemas, muitos, assim, de chorar na mesa, de rir na mesa, de aprender sobre finanças, de aprender sobre sexo, sobre drogas, sobre várias coisas durante os nossos horários do jantar. A gente não podia almoçar juntos, né, porque trabalho, ele estudava e tudo mais, mas nós conseguíamos jantar. Então, nós levávamos em consideração sentar e jantar e conversar. Até hoje, viu, Miguel? Assim. Até hoje, o Lucas fala assim, que é desse jeito. A gente senta, toda vez que o Miguel vem para casa, senta na mesa e conversa. Às vezes a gente fica ali, horas conversando. Então, é muito importante esse assunto, ok? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vou prosseguir, então. Bom, com relação ao livro, deixa eu só olhar, tá? Porque tem mais 2 assuntos aqui só, além do livro. Mas eu deixei bem claro ali, né, parabenizando, né, por você decidir priorizar a sua saúde, e lembrando também que cada corpo, ele é singular, né, e quando eu falo singular, não é só a diferença de peso, altura, cor, tipo de cabelo, não é isso, é história, é rotina, é família, traumas que nós temos. Então, cada corpo tem que ser levado isso, temos que levar isso em consideração. E é muito importante que vocês tenham consultas regulares com seus médicos, tenham os exames em dia, e procure orientação sempre de um profissional bem qualificado. Se ele verifica se a pessoa tem registro no conselho dela, isso é muito importante, tá? Tá tudo ok, né? Vou prosseguir aqui com outro assunto, um pouco além do nosso guia, para poder partirmos para o final, porque, como eu disse, deixar eu vou até amanhã. O Lucas já está aqui quase brigando aqui, vai. 50 minutos. Vamos lá. Deixa eu dar só o meu check aqui. Vamos lá. Procure respeitar os horários de se alimentar. Esse eu não coloquei no guia, mas eu achei relevante a gente conversar aqui, tá? O que acontece? Vou falar 2 situações. A gente tem Vocês já ouviram falar do ciclo circadiano? Vocês conseguem me dar um ok aí, se vocês já ouviram falar? Ciclo circadiano. Joia. Então, o ciclo circadiano, ele começa, vou dizer assim, não, né? Vamos lá. O ciclo circadiano,
ele vem do cerca do dia, ele significa cerca do dia. Então, ele acontece, vamos supor, começar aqui pela manhã. Por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos, o seu corpo começa a liberar um cortisol ali para poder te acordar, né? E aí você acorda. Por volta do meio-dia, ele começa a te dar umas liberações de hormônios para que você fique mais em alerta. Então, você tem um pouco mais de adrenalina, você tem um pouco mais de cortisol ali, que é o horário que o sol tá alto, o dia tá muito claro. E o nosso cérebro vê isso, assimila e cria os hormônios de acordo com aquela luz do dia. Quando vai chegando no final da tarde, por volta de 6 a 8 horas da noite, o nosso corpo naturalmente começa a liberar melatonina, que é o hormônio que induz o nosso sono. Então, o que acontece? A gente começa a sentir sono e acaba dormindo. O Lucas vai falar disso na semana que vem, mas a nossa luz do celular, a famosa luz azul, que a gente fica ali o dia inteiro, ela inibe a produção de melatonina. Então, muitas vezes, a pessoa fica tanto tempo no celular, às vezes vai dar 9, 10, 11 horas da noite, antes de dormir, a pessoa tá lá assim, ó, com a cara no celular e tá lá assim, né? E aí, depois ela até dorme, mas o sono dela não é o mesmo, tem aquele sono fragmentado, tem aquele sono que não chega a se aprofundar, sabe? Então, às vezes, ela acorda cansada e ela não entende o porquê. Muitas vezes pode ser muito por conta disso. Outro fator importante para a gente ter na nossa casa também, luz amarela. Chegou o período da noite, se você tiver muita luz branca, a luz branca ela ajuda também na liberação do cortisol. Então, tente trocar as luzes da sua casa, claro, às vezes você está no escritório e tal, mas as luzes dos locais em comum da sua casa, né, comum, tente trocar por luzes amarelas. E deu por volta de 7, 8 horas da noite, claro, dependendo da sua rotina, você já começa a diminuir as luzes. Coloca um abajur, deixa o abajur aceso. Eu gosto, por exemplo, que eu tenho a coifa aqui de casa, às vezes eu acordo de manhã e ligo só a luzinha da coifa, para eu poder fazer o café ali, alguma coisa. Então, são dicas que a gente dá para poder utilizar no seu dia a dia. E a questão do se alimentar, eu coloquei aqui, por que essa situação? Quando a gente come muito tarde, claro, cada um dentro da sua realidade, mas tem muita gente que come aquele pratão de arroz e feijão, que nem a Joelma tinha falado anteriormente, chega à noite e quer comer aquele pratão de arroz e feijão. E aí você vai dormir logo em seguida, você tá com aquele estômago cheio ali, que não tá aguentando, dá aquele mal-estar aqui embaixo, às vezes dá aquele refluxo, ou dá uma queimação. E aí, com o passar dos anos, isso às vezes pode gerar uma gastrite, uma úlcera, e você não entende por quê. Aí foi ver porque durante 20 anos, 30 anos da sua vida, você comeu e deitou para dormir. Comeu e deitou para dormir. Então, isso pode gerar problemas futuros, tá? Era isso que eu queria dizer com relação a respeitar esses horários e sempre tentar manter uma rotina. Horário de você tomar seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, e respeitando esses horários dentro das suas possibilidades, tá? Vamos lá, mais duas situações. Falar um pouquinho, porque hoje eu vi que uma aluna nossa, não sei se foi a Milena ou a Tainara que respondeu agora, hoje no Tecnofit. Vai falando. Ela falou sobre constância. Deixa eu até pegar aqui, eu acho que eu posso... Nosso aplicativo está aí para isso, né? Deixa eu só pegar aqui, que eu tô com o app aqui, vou dar uma olhadinha rapidinho, porque esse assunto é muito importante. Sem perceber, eles dão assuntos importantes. Milena, sem vocês perceberem. Você mandou que manter a constância, às vezes, é difícil, tá? A constância, Milena, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega algumas definições de constância. Por quê? Hoje, se você entrar na internet, você tem um mundo de pessoas, um mundo de situações. Aí você vê aquela blogueira que treina todo dia, que come certinho todo dia. Só que aquela blogueira, ela tem babá para os filhos dela, ela tem empregada, ela tem uma pessoa que cozinha para ela, ela senta na mesa e já come, não precisa ter que preparar a refeição enquanto a criança está puxando a saia dela, lavar louça, enfim.
Então, ela consegue ter uma constância, além do que, muitas vezes, é o trabalho dela. Vou dar um exemplo muito, assim, conhecido, assim, até abusando um pouco, da Virgínia, aquela menina famosa. Ela tem não sei quantas empregadas na casa dela. Acho que são 20, 30 empregadas, não sei quantas babás para as filhas. Então, ela consegue ter uma constância de treinos, além de estéticas, plásticas, etc. Ela consegue ter uma constância de treinos, ela consegue ter uma constância de uma alimentação regrada, que muitas vezes a gente não consegue encaixar na nossa rotina. A nossa vida, ela não é linear. Às vezes a gente tem filhos, às vezes a gente sofre um luto, às vezes a gente precisa fazer uma viagem a trabalho. Enfim, às vezes no hotel que você vai ficar para o trabalho não tem academia. Então, não adianta a gente achar que tem que ser todo dia. Não tem, eu mesma já fiquei mais de meses, né, amor, sem treinar, porque o Rafael teve o ano passado uma virose bem pesada, precisou ficar hospitalizado, enfim, passou muito mal durante muito tempo, foram uns 2 meses aí, praticamente eu quieta em off com ele, só cuidando. Depois eu voltei, é difícil quando a gente volta, é um desafio maior, mas tem que voltar. Esse ano acho que foram 4 ou 5 quadros de otite média aguda que ele teve, vai ter que fazer uma cirurgia em breve, então, durante esse período eu fiquei bastante tempo também sem treinar, às vezes treinava uma vez na semana, às vezes ficava 2 sem treinar, e treinava uma vez. Mas o segredo é não perder o foco. Exatamente, o Lucas falou, o segredo é a gente não perder o foco, é sempre voltar para a academia, voltar à nossa alimentação, não se frustrar quando você deixa de treinar, ou quando você deixa de se alimentar corretamente, ou quando você tem uma noite mal dormida, não se frustre, não se cobre tanto, tá? O importante é não deixar, mesmo que você às vezes passou 1 mês, 2 meses, 3 meses sem treinar, volte. Vai sentir aquela dorzinha de novo? Vai sentir. Vai ser desafiador? Vai. Você vai ter que engatar primeiro e ir. Mas não deixe de se cuidar nunca, porque que nem eu falo que a minha meta é chegar nos 90, se Deus quiser, claro, né? Mas eu estou fazendo o possível para chegar nos 90 sentando sozinha na privada, sem ter que usar fralda, porque até falei com a minha tia esses dias, falei assim, quando a gente treina, não é só para ficar com o pernão, com o braço maior e tal, é ótimo, mas é pensar que lá na frente eu vou evitar uma incontinência urinária, que muitas vezes, quando o Lucas passa uma prancha lá para a gente acha que está trabalhando só aqui no o tanquinho, quando está lá 1 minuto, mas, nossa, trabalhando na pelve ali, está trabalhando aquela região, aquela musculatura que muitas vezes ajuda na urina depois, para não ficar saindo assim em qualquer espirro, né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que levar em consideração, tá? E eu vou... Tudo bem por aqui, gente? Me dá um ok, por favor. Só para eu não achar que eu tô sozinha aqui. Obrigada, galera. Vou partir para o final agora, que é o último assunto aqui que eu deixei separado para vocês, que é o seguinte, o resultado, quando a gente pega esse tripé da qualidade de vida que o Lucas falou, que é alimentação saudável, treino e sono, o resultado é inevitável. Não tem como você se alimentar de forma saudável, você treinar, dentro disso que eu te falei, e você dormir, e você ficar obeso, com colesterol alto, com diabetes lá no teto. Não tem como. E não tem como, assim, se você fizer o contrário também, não tem como você querer ser saudável comendo hambúrguer todo dia, tomando Coca-Cola todo dia, comendo traquinas, passando na padaria antes de ir para o trabalho comer coxinha. Ele colocou uma foto aqui de compartilhação para gente. Essa foto aqui, da minha esquerda, pelo menos que eu tô com a blusa azul, eu tava com... A Bia falou, os treinos são mais constantes de dieta. O que a Bia falou? Não deu tempo de eu ler esse livro aqui, por favor. Só para eu, né, ênfase no que a Bia falou antes. Tem momentos que os treinos são mais constantes, dietas e frequências. Uhum. E a gente só vai para tentar manter o mínimo de sanidade mental. Exatamente. Não canso de dizer que o que o exercício físico faz no psicológico, com a depressão e síndrome, eu jamais seria capaz de parar de vez.
Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas tá tudo bem. A cabeça em primeiro Exatamente. lugar. Aquela questão de que às Exatamente. vezes você vai treinar 10 agachamentos antes de tomar banho. É isso, eu acho Exatamente. que é isso que ela quis dizer. Que É, essa dinâmica da menina da constância também. exatamente. O que que acontece? Teve uma época que eu acho que a gente estava na pandemia e não tinha academia. Eu não tinha um hábito de treinar, só que eu precisava cuidar um pouco do meu corpo. Eu sempre tive essa questão do corpo, né, de me cuidar, mas eu não tinha uma constância. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar exercícios da minha cabeça, porque eu tinha vergonha de pedir para o Lucas. Eu tinha vergonha mesmo de pedir para ele fazer treino para mim, para cuidar do meu corpo, porque como ele lidava na época com atletas de alto rendimento, tudo mais, eu falava, imagina, ele vai fazer treino para mim? Não, então eu chegava em casa, montava os treinos da minha cabeça e fazia, sei lá, 4 séries de 20 agachamentos, eu tinha uns elastiquinhos lá, ficava fazendo adução, abdução com a perna, fazia uns abdominais na minha cama, muitas vezes trancava a porta do quarto e fazia os exercícios de calcinha e sutiã, e já ia tomar banho. Eram 15 minutinhos. Gente, se eu contar para vocês a diferença que fazia na minha vida, aquilo lá, me ajudava tanto, tanto, mas tanto, porque era o meu momento, sabe? Era o momento que era para mim. E na foto que o Lucas colocou anteriormente, foi do meu pós-puérpero, né, pós-gestação. A foto que eu tô com a blusa azul foi tirada, se eu não me engano, dia 31 de julho. Acho que foi dia 31 de julho, mas 30, não, eu nem sei, foi finalzinho de julho. E a outra, se eu não me engano, foi tirada entre novembro e dezembro. Não, a gente já estava aqui. Não, a gente já estava aqui. Fevereiro, março. Fevereiro, março do ano anterior, do ano seguinte, né? Então, assim, foi um resultado muito rápido. Eu estava me alimentando bem, me alimento bem, né? Mas na época eu estava bem, bem, bem regrada. E foram 12 quilos de diferença nesse período, e sem estar tão constante. Porque eu parei no final do ano por conta de uma viagem que eu fiz, porque era Natal, emendou tudo. Logo em janeiro eu mudei de cidade, tive que fazer uma mudança maluca. E depois, acho que só Aprendendo a andar, com a criança aprendendo a andar. E logo depois o Rafael ficou internado. Então foi tudo nessa loucura, eu consegui fazer o emagrecimento, consegui fazer o fortalecimento, com dieta e treino na medida que dava. Então é isso que eu falo, não precisa ser perfeito, mas tem que ser feito. E se vocês pegarem esse tripé da qualidade de vida com alimentação, treino e sono, o resultado será inevitável, tá? E eu acredito que seja isso. Vocês conseguiram entender? Vocês gostaram da nossa conversa? Me conta aqui, por favor, o que vocês estão achando? Show, show. Ai, que bom, gente. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai fazer isso mais vezes. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de mandar para a gente poder finalizando? Pode ser sobre rotina, pode ser sobre alimentação, pode ser sobre atividade física, alguma receita que vocês viram, que vocês têm curiosidade de saber sobre. Alguma coisa? Tá tudo bem? Eu tenho vergonha de aparecer, o Lucas falou, eu tenho vergonha de aparecer ainda. Se Deus quiser, essa vergonha vai passar em breve e vai ficar tudo mais natural, né? Bom, gente, é isso. O que vocês precisarem de mim, o que vocês precisarem do Lucas, de verdade, contem com a gente, a nossa vida, a nossa rotina é corrida, mas assim, a Saluvita, ela nasceu de um propósito muito genuíno, para levar saúde para as pessoas. Eu comecei a estudar nutrição, porque há muitos anos atrás, lá em meados de 2020, 2021, quando eu fazia gestão da qualidade, estava finalizando a gestão da qualidade, amei a minha faculdade, aprendi muita coisa, muito do que eu uso hoje na vida e vou usar, assim, com os meus pacientes, veio da gestão da qualidade, né? Isso que eu falei para vocês logo no começo é um método que a gente usa em gestão da qualidade, que chama método SMART também. E eu queria algo que
juntasse o que eu tinha de talento, que a gente chama de, como que é o nome? Ikigai, que é onde você junta o seu talento com aquilo que você ama e com aquilo que te dá rentabilidade. Então, eu queria achar qual era o meu Ikigai. E uma prima minha um dia foi em casa e viu que eu gostava de fazer alimentos saudáveis. Ela falou, Lu, por que você não faz nutrição? Porque você gosta tanto desse negócio de alimentação saudável e tal. E passou. E eu fiquei uns 3, 4 meses com aquilo na cabeça. Depois de uns 3, 4 meses, eu conversei com uma amiga minha que é Nutri, em Minas, a Priscila. Liguei para ela, conversei com ela, acho que pelo Facebook, o Instagram, pedi a opinião dela e tal, ela super me apoiou. Depois de um tempo que eu criei coragem para falar com o Lucas, que eu queria fazer nutrição. Ele, eu acho que pensou que eu estava ficando maluca. Falei, não, é algo que eu gosto muito, já estudava, mesmo não na faculdade, né, já estudava, já pesquisava muito e tal, para mim, para minha casa, para minha família. E passou um tempinho, eu comecei a fazer nutrição e fui cada dia, assim, me apaixonando. Eu estudo os temas da faculdade, claro, mas vou muito além, assim, pesquiso muito, leio muito artigo, então, para poder levar para as pessoas conhecimento de verdade, levar saúde de verdade, baseado em fundamentos, em estudo e em ciência. E a Salovita veio muito disso, né, dessa necessidade desse propósito de ajudar as pessoas, e que quando eu morrer eu quero encontrar com Deus, e se ele conseguir me falar que eu consegui ajudar pelo menos uma pessoa na minha vida, eu já vou me sentir realizada, lógico, além da minha família. Se eu conseguir ajudar alguém, eu já vou estar realizada. O Lucas mandou a tarefa de amanhã, realizar ao menos um dos itens do e-book. Então, escolhe lá o item é uma tarefa que você queira realizar, realiza e manda para a gente. Pode mandar lá no Tecnofit, pode mandar no nosso WhatsApp, mas manda uma prova para a gente que você conseguiu realizar aquela tarefa, tá bom? Galera, é isso. Se tiver dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp que eu vou atender vocês com o maior prazer. Fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso. Obrigada, Lari. Fica com Deus. Deus abençoe todos vocês, viu? Um beijo. Tchau, tchau.